agradecer primeiramente o convite feito pelo Dr. Zé Manuel. É sempre muito prazeroso para mim participar desse projeto do MPT na escola. É um projeto no qual eu acredito. Agradecer também a parceria do Lions Club. É comovente ver a participação de todos vocês. É comovente ver o empenho da doutora Adélia, a forma como ela abraçou também esse projeto. E eu vou explicar um pouquinho o porquê da participação do Ministério Público nesse projeto, né? Então, o nosso ramo do Ministério Público é um ramo que se dedica especificamente às relações de trabalho. Em síntese, o nosso objetivo é promover um trabalho decente na sociedade. E nesse ideal de trabalho decente está incluído, obviamente, o fim do trabalho infantil, porque, por essência, ele é um trabalho indecente. Por muito tempo, a gente atuou nessa causa apenas repressivamente, punindo aquele que contrata a criança ou adolescente antes da idade mínima. Mas chegou um momento que essa chaga social se mostrou tão grande perante o Ministério Público que a gente se deu conta de que essa mera repressão não iria ser suficiente para a gente atacar esse problema. É necessário que a gente trabalhe na prevenção. E o Ministério Público sozinho, ele não tem braços para trabalhar nessa prevenção. O principal parceiro que nos mostrou interessante trabalhar foi a rede de ensino. Primeiro, pela confiança que o aluno deposita no professor, a confiança no que ele escuta do professor, e também pela sensibilidade que o professor tem para identificar uma criança ou um adolescente em situação de trabalho infantil. Há 8 anos atrás, surgiu uma lei no Brasil determinando que fossem incluídos nos currículos escolares disciplinas voltadas aos direitos humanos. E isso se deu pelo seguinte fato: no passado, a única preocupação das nossas leis era tratar do menor infrator. Então a gente tinha o Código de Menores, que apenas cuidava daquela criança infratora que comete um ato infracional, equivalente a um crime. Não havia garantia de direitos dessa criança. E a partir dessa lei que determinou a inclusão nos currículos escolares de disciplinas que versassem sobre os direitos humanos, o ideal do nosso legislador era que as crianças também têm direito de saber quais são os direitos dela. A criança, a gente não pode menosprezar a inteligência da criança e do adolescente. Elas têm direito de ser esclarecidas sobre quais são os direitos delas. E um desses direitos é o direito de não trabalhar antes da idade mínima. Então eu fiz essa introdução para vocês, para situar o Ministério Público nesse projeto. Nosso propósito é atuar também na prevenção do trabalho infantil, e para isso a gente buscou a parceria da rede de ensino. Eu coloquei essa fotografia aqui. Essa fotografia é real, é uma fotografia que ganhou notoriedade no mundo todo. Ela se refere a Recife, no Pernambuco. Foi numa baía de Recife, onde crianças foram encontradas trabalhando na catação do lixo. Foi uma fotografia que ocupou sites internacionais, sites nacionais. O país foi questionado mundialmente por esse problema. O município, de princípio, fez promessas no sentido de trazer políticas públicas para combater esse problema, mas posteriormente eu até procurei algum resultado e não encontrei. Então o Brasil foi questionado, as organizações internacionais encaminharam representantes até Recife para ver do que se tratava, e de fato era uma rede de exploração de crianças na catação de lixo para fins de reciclagem.
Então, nesse primeiro momento, eu acho importante a gente contextualizar o que é trabalho infantil. Quando a gente vê uma estatística sobre o trabalho infantil, o que aquela estatística abrange? Então, ela abrange toda atividade econômica ou de sobrevivência que são exercidas por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima para a entrada no mercado de trabalho, segundo a lei. Então, o primeiro ponto é que essa atividade pode ser de sobrevivência também. Pode ser que a atividade não traga lucro algum para a criança, como a hipótese que a doutora Adélia nos mencionou da criança em situação de cárcere. Aquela criança que está na catação do lixo também, que não ganha nada por isso, que ela entrega todo o produto do trabalho dela para outra pessoa, é uma criança explorada. E é uma atividade abaixo da idade mínima, e quem diz qual a idade mínima é a legislação. É a lei que diz qual é a idade mínima para se trabalhar. Então, a filha do nosso vizinho maior de idade, que trabalha ali, tomando conta de todos os irmãos, que realiza todas as tarefas domésticas da casa, ela está incluída na estatística também de trabalho infantil. Então, o menor que vende bala no sinal, ele é vítima de trabalho infantil. Aquele que carrega o carrinho na feira livre, ele é vítima de trabalho infantil. Todas essas situações que no primeiro momento a gente poderia imaginar que por não serem remuneradas, não estariam no conceito, são sim abrangidas pelo conceito e são consideradas pelo censo no momento que ele faz a estatística. Então, se é a lei que diz qual é a idade mínima, no nosso país, qual é essa idade mínima? A gente elegeu os 16 anos de idade como idade mínima. É essa idade que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Então, o adolescente menor de 16 anos, ele não pode realizar qualquer tipo de trabalho remunerado ou não. Existe uma hipótese muito específica, que é a hipótese do adolescente aprendiz. A partir dos 14 anos, ele pode exercer o trabalho. Mas é importante que a gente tenha em mente que esse adolescente aprendiz não é aquele aprendiz no sentido vulgar, daquele que está trabalhando ali na esquina da minha casa, com o seu fulano que é sapateiro, ele está ali aprendendo o ofício. Não. O que a nossa lei quis dizer é o adolescente que está contratado com a carteira de trabalho assinada, matriculado obrigatoriamente na escola e, principalmente, ele está matriculado no curso de formação profissional. Então, nesse caso específico, como ele está diante de um trabalho protegido, porque ele está estudando um ofício e, paralelamente, realizando as tarefas lá no trabalho, o nosso legislador entendeu, não, nessa situação específica, como ele está protegido, eu vou permitir que seja a partir dos 14 anos. Mas, regra geral, é a partir dos 16 anos que o adolescente pode trabalhar no Brasil. Mas também não é bem assim, não. Entre 16 e 18 existem algumas restrições ao trabalho. Entendeu-se que nessa faixa etária aqui de 16 e 18, o corpo humano ainda não está completamente desenvolvido, assim como a formação moral também não está completa. Então foi preciso estabelecer algumas restrições para proteger esse adolescente. A primeira restrição que existe é aquela atividade em contato com insalubridade. É uma palavrinha difícil, mas que para o nosso dia a dia ela diz respeito ao trabalho com produto químico, o trabalho com ruído, com vibração, com bactéria, aquele trabalho com um agente que paulatinamente, gradativamente pode ir prejudicando a saúde. Então, como o adolescente nessa idade de 16 e 18 ele ainda não está com o corpo humano completamente desenvolvido, resolveu-se excluir essa atividade. E no nosso dia a dia a gente tem como exemplo de atividade insalubre, o trabalho na zona rural com a pulverização de agrotóxicos, ou também o que é comum, principalmente em cidades do interior, trabalho em oficina mecânica em contato com graxa. Esses dois tipos de atividade aqui, segundo a nossa lei, só são permitidas a partir dos 18 anos, quando
quando o legislador entendeu que a gente já está com o corpo desenvolvido, preparado para se trabalhar com esses produtos químicos, com o ruído de uma forma segura. Uma outra atividade que também está de fora desses adolescentes de 16 e 18 é a atividade periculosa. O nome também é difícil, mas traduzindo para o nosso dia a dia, é o trabalho com combustível, é o trabalho com explosivo, com energia elétrica, ou seja, com aqueles agentes que de uma hora para outra podem tirar a vida da pessoa. Então, o trabalho como frentista, em fábricas de fogos de artifício ou eletricista, só a partir dos 18 anos. O trabalho noturno também foi proibido para o adolescente entre 16 e 18. E aqui é o motivo, né? Tem um motivo ligado à formação moral. O trabalho noturno normalmente ele envolve contatos com violência, com situações que o menor ainda não está preparado para lidar, e também o prejuízo para a educação, né? Modificação do relógio biológico desse adolescente. E por fim, uma outra hipótese que também está de fora para os adolescentes de 16 e 18 são situações que podem prejudicar o desenvolvimento psíquico, moral e social. Exemplo, trabalho em rua, em logradouro público, em feiras livres, no comércio ambulante, como guardador de carro, como guarda-mirim que trabalhe como vigia de carro, como a gente tem visto por aí, como guia turístico, no transporte de pessoas ou animais, dentre outros. Porque todas essas hipóteses aqui, elas trazem riscos de exposição à violência, à droga, ao assédio sexual, ao tráfico de pessoas, à radiação solar, ao atropelamento, ferimentos, comprometimento do desenvolvimento afetivo. Então, de tudo que a gente viu aqui, a gente pode fazer um resumo. Antes dos 16, não é permitido trabalhar no Brasil, exceto naquela situação específica do aprendiz. A partir dos 16 e antes dos 18, não pode ir em contato com produto químico, em contato com combustível, energia elétrica, de noite, ou nessas situações aqui que atrapalham o desenvolvimento psíquico e moral. Só que aí deve ficar a pergunta, né? Mas por quê? Por que é que o legislador, quem faz a lei no nosso país, entendeu por criar tantas restrições assim ao trabalho da criança e do adolescente? Tem que haver motivos por trás disso, né? O primeiro motivo, pessoal, é um motivo de ordem física, né? Porque o trabalho, ele traz sérios comprometimentos ao desenvolvimento físico da criança e do adolescente. Eles não têm completo desenvolvimento muscular, o sistema respiratório ainda não está perfeitamente desenvolvido, o sistema ósseo também não está completamente desenvolvido, a visão periférica das crianças e adolescentes é muito mais restrita, então às vezes elas não enxergam uma parte pontiaguda de uma máquina. Tudo isso e também o ímpeto, a criança, vocês que trabalham com crianças e adolescentes, vocês sabem que eles têm como característica a impetuosidade, né? Eles não refletem tanto antes de praticar os atos. Isso tudo faz com que eles se arrisquem mais do que os adultos, né? Numa determinada tarefa de risco, às vezes na necessidade de se afirmar perante os adultos, a criança se coloca na frente e se disponibiliza a fazer o trabalho, né? Os instrumentos de proteção individual, os equipamentos de proteção individual, eles são fabricados pensando em adultos. Então, a luva, o capacete, nada disso é adequado à estatura de uma criança e adolescente. Isso faz com que eles estejam em situação de risco superior à dos adultos, né? Então, todos esses ingredientes, o desenvolvimento físico incompleto, a inadequação dos equipamentos de proteção individual, a impetuosidade da criança e do adolescente, fazem com que eles se sujeitem a um risco muito maior de acidente de trabalho. E isso traz reflexo nas estatísticas. Eles estão lá no topo
da faixa etária de incidência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Então, por isso é que existe esse é um dos motivos da limitação da faixa etária, porque a gente tem que proteger a saúde e a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas não para por aí, não. Existem outros motivos. Um outro motivo é um motivo de ordem moral. Então eu registrei aqui que meninos e meninas que trabalham são impedidos de viver a infância e a adolescência sem ter assegurados direitos de lazer e educação. E a supressão do lazer e da educação, ela traz consequências trágicas para o desenvolvimento moral. Traz resultado, sentimentos de exclusão, sentimentos de baixa autoestima, ausência de projetos de vida, sentimentos de revolta, de perda de referência, de perda de identificação. Eu conversei uma vez com uma repórter que fez uma reportagem sobre o trabalho infantil em Vitória, e ela me informou que normalmente quando eles estão lá com a câmera ligada, criança e adolescente que aparece por fora, logo aparece atrás da câmera, quer gritar, quer falar, quer pegar o microfone. E no caso das crianças e adolescentes que estão trabalhando, que ela vê o contrário. Eles se afastam, na hora que eles veem uma câmera, eles se afastam, eles têm vergonha daquilo ali. Eles têm vergonha de se enxergarem como explorados. Isso tudo é resultado dessa razão de ordem moral que existe. Não se enganem, eles sentem na pele a exclusão, a revolta, porque eles sabem comparar com outras crianças que eles veem que não estão submetidas àquela situação. Num primeiro momento, a gente pode achar que tem gente que acha que é frescura isso aqui, porque foi submetido à situação de trabalho e superou. Mas o que a gente tem que pensar é que essas coisas de ordem psicológica, psíquica, cada um reage de uma forma. Eu trouxe aqui um vídeo que é um depoimento prestado pelo presidente do Superior Tribunal do Trabalho, que é a corte maior que julga os casos da relação de trabalho. Ela fica lá em Brasília. E esse ministro, ele foi vítima do trabalho infantil e num determinado seminário ele relatou para o público o que isso deixou marcado nele. Senhoras e senhores, a realização deste evento era, antes de mais nada, um compromisso meu com a minha consciência. Também fui menino pobre de rua, engraxate, lavador de carro, vendedor ambulante, entre tantos outros ofícios. Salvou-me a valentia de minha mãe, que não me permitiu jamais abandonar a escola pública. Não me vanglorio, porém, de haver sido menino trabalhador precoce. Porque praticamente não tive infância. Somente trabalho duro, estudo. Nunca li uma revista em quadrinho. Repito, nunca li uma revista em quadrinho. Nenhuma, de espécie alguma. Nunca vi um desenho animado. Nunca. Não tive atividade lúdica.
tudo isso. Como percebem, deixou-me marcas profundas na alma. Tornei-me um adulto sério, sério demais. Eu diria até um homem sem graça nenhuma. Hoje eu me pergunto, como teria sido melhor se eu houvesse sido apenas uma criança estudante, voltada para o meu mundo de sonhos, de fantasias, e talvez criatividade. O trabalho precoce da criança, mesmo que acompanhado de estudo, como se vê, é nefasto e sempre nefasto. Mas a realização desse seminário, meus amigos, marca acima de tudo, sela acima de tudo e reafirma acima de tudo o compromisso visceral da justiça do trabalho e desse tribunal, ao menos enquanto eu for presidente, mas certamente com a continuidade de meus eminentes sucessores. Compromisso visceral da nossa instituição com a defesa e promoção dos direitos humanos e, em particular, da proteção integral da criança e do adolescente. Então, pessoal, é impactante, né, esse vídeo. E a reflexão que ele nos traz é que, vocês vejam, ele chegou no topo da carreira, né, com todo o sucesso profissional. Era de se esperar que ele tivesse superado, e não. A sequela ficou marcada nele, né, a ponto dele se dizer um homem sem graça nenhuma. Né? Então, essa razão de ordem moral ali que a gente mencionou não é frescura, não. É algo que nos preocupa e que é uma outra razão para que a nossa lei preveja uma limitação de idade para início do trabalho. E ainda existe uma outra razão, essa de conhecimento de vocês, que é uma razão de ordem social. Com o que a sociedade perde com o trabalho infantil? Ora, os danos sociais causados pelo trabalho infantil são atraso, evasão escolar, contribuindo para uma futura inserção desqualificada no mercado de trabalho. Crianças e adolescentes que não estudam vão constituindo uma força de trabalho desqualificada para as atividades produtivas, seja no comércio, na indústria, na agricultura, no setor de serviços ou para as profissões liberais. Vou voltar aqui. Lá na região onde eu trabalho, a região norte, é uma região... O norte do estado é mais pobre do que o sul do nosso estado, né? Em termos de produto interno bruto e essas coisas. E lá a gente tem uma grande incidência de trabalho infantil, de evasão escolar. E recentemente a gente recebeu uma indústria lá, uma indústria de grande porte, que é a Volare, que fabrica ônibus para a Volkswagen. E assim que essa indústria anunciou a chegada lá no norte do estado, ela causou um frisson, né? As famílias, principalmente as classes mais pobres, classe média baixa, eles se entusiasmaram com a possibilidade de uma contratação em massa na região. Porém, meses após o início das instalações, o que se viu, na verdade, é que a empresa informou que ela não encontrou uma mão de obra qualificada que ela desejava na região, né? Ela qualificou uma mão de obra fora do estado e trouxe essa mão de obra qualificada. Eles informaram que a mão de obra que eles encontraram lá não tinha ensino médio completo, não tinha ensino superior completo. Então, os postos de trabalho foram tomados por pessoas de fora, porque faltou essa mão de obra qualificada. Havia pessoas que tinham experiência na área, né, que já trabalhavam há muito tempo, mas não eram qualificados. E o que o mercado deseja
profissionais que, além de experiência, tenham avançado na grade escolar, tenham se qualificados, que tenham consciência do trabalho que estão realizando. E o trabalho infantil, ele, infelizmente, ele vai na contramão dessa qualificação da mão de obra. Aqui eu trouxe um outro vídeo. Então, resumindo, né, a gente viu que são de 3 ordens as razões para a proibição do trabalho infantil. A de ordem física, né, pelos danos à saúde, à vida; de ordem moral, pelos danos à formação moral da criança, psicológica; e de ordem social, porque o trabalho infantil afasta a criança da escola ou faz com que ela tenha uma formação educacional bem deficiente. Aqui eu trouxe um vídeo que é mais no sentido de nos comover. É um vídeo do programa A Liga, era um programa jornalístico da TV Bandeirantes, em que eles tiveram uma edição especializada sobre o trabalho infantil. O que é isso? Isso aí é um suado, que vai pra lá para ser pontuado. O outro fica levando. Vamos ver aqui, Watson, esse aqui ou esse? Olha. E um dia quando você vai armar, você vai trabalhar aqui? Vai fazer isso que eles estão fazendo? Pronto. O trabalho agora vai começar, o trabalho dos meninos. A gente ficou lá esperando, né, juntar todos os fatos pra gente ir pra casa de fato e vocês começaram a trabalhar, não é isso? A gente chegou aqui onde as crianças podem entrar, podem trabalhar, que é a casa de fato. E vocês, o que vocês fazem agora? Virar tripa. Como é que é virar tripa? A primeira vez que você fez isso, você lembra? Foi tranquilo? Quanto vocês ganham aqui? Assim, R$6. Você ganha todo sábado R$6 para fazer esse trabalho. E aí você leva o quê? Pro seu pai? E aí você gasta esse dinheiro em quê? Às vezes eu vou pra rua, compro brinquedinho pra mim. Ah, é? E você, Lucas? Com videogame também? Às vezes eu compro baladeira pra mim. Esses 2 garotos que vocês estão entrevistando só trabalham aqui pra mim. Tá entendendo? Eles aqui não ganham de ninguém. Estou explicando que a mão depois não prejudicar quem está trabalhando. Não vai rolar de fazer isso, né? Desculpa. Francisco, tem que ter estômago pra fazer isso, hein? Você não fica enjoado de ficar aqui? Não? É super insalubre. Super insalubre esse ambiente. Se você der uma olhada assim em volta, as coisas que tem no chão. Cuidado. Entendeu o que eu tô falando? É tipo assim, ó, ali também. A gente viu também crianças trabalhando com vísceras de animais. Quer dizer, a criança trabalhando com aquilo deve ser complicadíssimo, não é? Não só complicado, mas é um perigo para a saúde. Muitas crianças que trabalham nesse tipo de ambiente insalubre começam a desenvolver... A noção de que o trabalho infantil no nosso país é esse aqui. É o trabalho precário. As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles não estão em escritórios com ar-condicionado, sendo supervisionados por profissionais interessados no crescimento profissional deles, não. A grande maioria de crianças e adolescentes em situação de trabalho está em situação de trabalho precário. São as piores formas de trabalho infantil que dominam o cenário do trabalho infantil. Então, por isso que a gente, quando ouvir alguém dizer que é a favor do trabalho infantil, cabe a nós suscitar essa reflexão dessa pessoa. Então, você é a favor desse tipo de trabalho aqui? Né? Porque o trabalho protegido, como a gente mencionou, do aprendiz a partir dos 14 anos, ele é permitido, mas daquela forma protegida.
com a matrícula na escola, com os direitos trabalhistas assegurados, com a matrícula no curso profissionalizante. Então, esse trabalho aqui que eu mencionei é a realidade do trabalho infantil no nosso país. E vocês viram também o apelo do consumo, né? Muitas vezes o que motiva essas crianças e adolescentes é a compra do celular, é a compra do tênis, né? É a compra do videogame. E isso representa nada mais do que o lazer, a falta do lazer que eles têm. Né? Eles estão trabalhando para ter o lazer que eles não têm. Né? E agora, contextualizando um pouco esse tema para a nossa realidade daqui do Estado, eu trago um relatório que foi produzido pelo Conselho Tutelar de Vila Velha e foi encaminhado ao Ministério Público do Trabalho há um tempo, já em 2010, com referência a um procedimento que havia. E esse procedimento ele tratava de um areal que havia lá em Vila Velha. Num determinado momento foi constatado que várias crianças estavam trabalhando nesse areal. E aí, posteriormente, a procuradora que até então trabalhava no caso, solicitou ao Conselho Tutelar que fosse lá novamente para verificar se o trabalho de crianças persistia no local, se ainda havia trabalho de crianças e adolescentes lá no local. E a resposta do Conselho Tutelar é algo que nos aterroriza. Eu, quando estava diante desse procedimento, eu falei, eu vou fotografar porque eu preciso mostrar para as pessoas que isso é um caso verdadeiro, né, e que aconteceu no nosso estado. Aqui, eu acho que não está dando para enxergar, mas eu vou ler aqui as partes que eu marquei. Questionando algumas pessoas de confiança, fomos informadas que atualmente o trabalho no areal continua sendo realizado à noite e finais de semana, porém somente por pessoas adultas. Por que será, né, que mudou? A Polícia Federal foi ao local com medidas coercitivas, assim o trabalho está sendo realizado de forma mais moderada. Quanto às crianças e adolescentes envolvidos no trabalho infantil, infelizmente tiveram um fim trágico. Pablo, Bruno e Lucas assumiram o tráfico local, além de serem usuários também. Pablo passou 45 dias na Unip e acreditamos que esteja sendo acompanhado pela vara da infância. Dione faleceu quando, na tentativa de assalto ao caminhão do Coroa, foi atropelado, o motorista não viu, o adolescente estava completamente drogado. A família mudou-se para Belo Horizonte. Patrésio, a genitora, faleceu, a criança dorme com os pais e os irmãos em um local insalubre. Uma senhora de um ferro velho que se comove e dá comida à criança. Moisés e irmão de Mateus não estão no PET, fazem parte do tráfico e uso de drogas local. Então esse relatório aqui, ele nos indica que não existe qualquer relação de trabalho com prevenção de criminalidade. Muito pelo contrário. O trabalho infantil, na medida em que afasta a criança da escola e que cria aquele sentimento de exclusão, de revolta, de falta de projeto de vida, ele é um ingrediente muito importante para o ingresso da criança na criminalidade. Esse relatório, ele nos atesta essa realidade, né? De que trabalho infantil e criminalidade, eles andam juntos, embora o que a gente ouça pelo senso comum seja o contrário. Então, o relatório nos reforça esse ciclo aqui de pobreza, né? Então, é a pobreza que desencadeia o trabalho precoce, que por sua vez causa a evasão escolar, que vai trazer uma falta de acesso à educação, a falta de profissionalização, o subemprego ou desemprego, e novamente a gente cai junto com a pobreza novamente, né? Então é um ciclo que não se encerra. O que a gente precisa é, em algum desses momentos aqui, quebrar esse ciclo, né?
Aí aqui fica uma questão, né? Os pais podem pretender que os seus filhos ajudem em casa, né? Aproveitando o gancho aí do professor Paulo, quando falou da criança que descasca o alho. Ora, exploração do trabalho infantil não é isso. A atribuição de responsabilidades, observada a idade, a capacidade física, é algo razoável quando realizada com fins educacionais dentro de casa, né? Então a criança pode arrumar a cama dela, ela pode auxiliar para lavar a louça, ela pode auxiliar na limpeza de forma moderada, mas tudo tem limite. O que não se pode fazer é transferir a responsabilidade de cuidar da casa ou dos irmãos a uma criança ou a um adolescente, prejudicando o estudo e impedindo o gozo dos momentos lúdicos. Aí, novamente, o programa Liga, ele retrata essa situação do trabalho infantil doméstico, que está incluída entre as piores formas de trabalho infantil também. Vou mostrar aqui para vocês a realidade de uma criança. Leva isso para casa? Mas aí eu te ajudo, eu não vou deixar uma moça tão grande assim carregar sozinha. Você aguenta? Aguento. Será, menina? Mas esse balde é mais pesado que você. Eu levo. Mas você é muito forte. Olha, que eu não vou conseguir dormir hoje à noite, deixar vocês duas carregando e eu tô folgada aqui atrás. Aí eu joguei pra lá. Já trouxemos água, mãe. E agora, o que você vai fazer? Agora eu vou lavar a louça. Todo dia você lava a louça? Todo dia. Depois que acabar essa louça, qual que vai ser a próxima tarefa? Eu vou varrer a casa. Mas você já não varreu? Eu vou varrer de novo, tá tudo? Mas você varre quantas vezes por dia? Eu varro 3 vezes. Eu varro de manhã, varro agora e varro de tarde. Mas ainda de manhã? Eu varri. Às 5 horas da manhã você varreu? Varri. A Thaísa já tá te ajudando. Se você pudesse fazer um pedido, o que você pedia? Eu pedi uma bicicleta, porque a minha tá esmantelada. O meu irmão furou um pneu da minha bicicleta. Bonitinha. Eu falei pra você pedir qualquer coisa nessa vida, nesse mundão todo, você só quer uma bicicleta? Muita gente acha que trabalho doméstico não é considerado trabalho infantil ou que não é tão ruim assim, mas na verdade é, né? Não só é como é uma das piores formas de trabalho infantil. Agora, também tem uma diferença. Tarefas familiares e trabalho, o trabalho infantil mesmo para a família. Porque a tarefa familiar é você forrar sua cama, é você lavar um copo, alguma coisa, isso faz parte da estrutura da família. O trabalho infantil é quando a família já realmente explora a mão de obra de uma criança sua. Por exemplo, uma menina que a mãe vai trabalhar e deixa a filha em casa, cozinhando, passando roupa, tomando conta de filho. Ela tem um peso muito grande da responsabilidade e também as tarefas são muito pesadas, tem que ser um adulto para fazer. Então elas são sujeitas a queimaduras, 1000 acidentes que tem dentro de uma casa, quer dizer, tudo isso é proibido para quem tem menos de 18 anos. Você não tá cansadinha, não? Ana Carla que te deu banho? Menina responsável. O que você sonha pro futuro dela? Respeitar. Então acho que deu para compreender, né, essa diferença entre trabalho infantil doméstico e realização de algumas tarefas, né, domésticas. Agora a gente já viu, né, o que é trabalho infantil, a gente viu quais são as razões que levam à proibição do trabalho infantil, alguns aspectos sobre esse trabalho infantil doméstico. Agora a gente vem numa parte mitos e verdades, né? Esse tema que a gente está comentando aqui hoje é um tema que está envolto em muitos mitos. E são esses mitos que fazem com que a sociedade nossa, em sua maioria, tolere ou até mesmo incentive a prática do trabalho infantil. O mito é o quê? É uma crença que a gente tem, é uma crença que faz surgir uma verdade quase absoluta
Só que essa crença ela é desprovida de qualquer comprovação científica. Então, só que o grande problema do mito é que o mito ele traz consequências na realidade. Aquele que acredita no mito passa a se comportar conforme o mito. E como o mito não tem qualquer comprovação científica, cabe a nós desmistificar essas ideias. Porque através da desmistificação dessas ideias a gente pode conseguir mudar comportamentos. O primeiro mito que existe, que a gente escuta exatamente dessa forma aqui na rua, é o trabalho ajuda na formação do caráter. E a verdade que está por trás disso é que o ambiente do trabalho, ao contrário da família ou da escola, ele não tem como objetivo a formação de caráter ou a transmissão de valores. Sinceramente, vocês acreditam que patrão hoje em dia está interessado na formação do caráter de um adolescente que trabalha para ele? Não, ele não tem nem tempo para isso. O que ele deseja é produtividade. Produtividade é um custo pequeno, porque para criança e adolescente ele não vai assinar carteira, como normalmente acontece. A criança vai resistir muito pouco às ordens que ele der, porque é uma mão de obra dócil. Então, o ambiente de trabalho não é um ambiente para se aprender, para se desenvolver caráter. É um ambiente de extrema competitividade. Um ambiente onde a gente forma caráter adequadamente é no ambiente familiar, com o auxílio da escola. Então é essa verdade que a gente tem que guardar com relação a esse mito específico. Um outro mito é que pai ou a mãe, às vezes, que tem um filho que trabalha, ele fala, não, mas meu filho ele está aprendendo regra, ele está aprendendo disciplina no trabalho. E a verdade é que a gente sabe que o aprendizado no trabalho, ele se dá simplesmente através da punição. Por meio do controle dos superiores e a aplicação da penalidade, como desconto de salário, e não de forma pedagógica. Tem algum pedagogo aqui? Então, a pedagogia é uma ciência, como vocês sabem. E no ambiente de trabalho, não tem patrão com essa que é dotado dessa ciência, desse conhecimento, de como ensinar através da reflexão. O conhecimento, o aprendizado que eles têm lá é através da punição, é o desconto de salário. E esse conhecimento de regra e disciplina não é um conhecimento engrandecedor. O melhor conhecimento é aquele que a criança ela acata porque ela refletiu e ela anuiu com aquilo que foi dito, com aquela ordem que foi dita a ela. E no ambiente de trabalho não há espaço, não há tempo para essa reflexão. Muito pelo contrário, o patrão não quer um empregado que seja questionador, para quem ele precisa explicar por que ele tem que fazer aquilo. Não, ele quer um patrão que obedeça, ele quer um empregado que obedeça. Muito menos um pirralho, ele não vai permitir que o pirralho questione ele o porquê de uma ordem. Então, esse outro mito a gente desconstrói ele facilmente. O outro mito é o de que o trabalho ajuda na manutenção da família. E o que eu registrei aqui, que esperar que crianças e adolescentes ajudem no sustento da família é retirar esta responsabilidade dos seus pais e do poder público, para colocar esse fardo sobre aqueles que deveriam ser protegidos. Então, essa tarefa de ajudar no sustento de família não pertence a criança e adolescente. E uma outra realidade que a gente vê é que a remuneração dessa criança ou do adolescente, quando existe, ela não reverte em coisas positivas para a família. Em muitos casos, essa remuneração vai revertir em favor do explorador. Aquele que obriga o menor a vender bala no semáforo, o percentual que fica para a criança e adolescente é mínimo, a ponto da gente não poder dizer que aquilo ali está ajudando no sustento familiar.
Então é uma falácia essa ideia de que o menor deve contribuir com o sustento da família e outra falácia no sentido de que aquilo reverte em favor dele. Não reverte. Então, nesse caso, se a família está precisando de um reforço, a gente tem que cobrar do poder público que assegure, que assista aquela família. E não colocar a culpa na criança. Né? É melhor trabalhar do que ficar na rua. Esse é o que a gente mais ouve. E por trás dele o que existe é a substituição de um problema por outro. Né? Ao tirar a criança da rua para colocá-la no trabalho, trocam-se os riscos que ela correria na rua pelos prejuízos que ela encontra no trabalho precoce. Na rua tem problemas? Tem. Mas no trabalho também tem muitos, como a gente mencionou. Né? Tem problemas à saúde, tem problemas à integridade física, à moral, ao estudo dele. Então, estaria substituindo um problema por outro. Criança que trabalha vai ser beneficiada pela experiência no mundo do trabalho. Ora, as experiências que o trabalho precoce possibilita às crianças e adolescentes são, na sua totalidade, quase de muito pouco valor enquanto formadoras para a atuação profissional. É que são trabalhos repetitivos, que não envolvem raciocínio algum, trabalhos precários que não engrandecem a formação profissional, não tem experiência nenhuma que se tira desse trabalho. Né? Se a criança estudar, não tem problema que ela trabalhe, é outro mito. Né? E o que a gente registra é que o trabalho, ainda que realizado no contraturno, traz prejuízo para a educação, pois é uma criança que não terá um tempo suficiente para descansar, para estudar em casa, para fazer as tarefas, além de nunca poder participar de atividades extras que a escola promova no contraturno. Trabalhar não faz mal a ninguém, eu trabalhei e não morri. A gente costuma escutar isso aí, né? Mas como a gente viu, todos nós conhecemos adultos que carregam prejuízos por causa do trabalho. Se você for dar uma passadinha ali ao redor do INSS, vocês veem que as filas são cada vez maiores de pessoas encostadas no INSS em razão, muitas vezes, de doenças ocupacionais. Ora, se o trabalho traz prejuízo para o adulto, que tem um desenvolvimento ósseo, muscular, cardíaco, respiratório completo, vocês imaginem para a criança e para o adolescente. Então, se uma pessoa diz que trabalhou e não morreu, ela é a exceção, ela não é a regra. Então são mitos que a gente vai escutando por aí e às vezes a gente não tem tempo para parar e para refletir. Né? E o problema é que tem pessoas que vão repetindo esses mitos e se comportam conforme os mitos. Né? Então é muito importante que a gente adote uma postura ativa de cidadania mesmo. No momento em que ouvir alguém replicando um mito desse, já que agora a gente já tem esse conhecimento, que a gente pode desconstruir esse mito, vamos chegar junto, vamos conversar. Bom, mas você sabe disso, você sabe daquilo? Você sabe que no presídio do Carandiru, quando eles fizeram uma pesquisa, que mais de 80% dos presidiários tinham trabalhado quando crianças e adolescentes, né, provando, né, que não é melhor trabalhar do que ficar na rua, não. Provando que o trabalho não afasta criança nenhuma de criminalidade. Muito pelo contrário, ele estimula a criminalidade. Né? Ele avilta na criança um projeto de vida. E uma criança sem projeto de vida, sem esperança, é uma criança vulnerável a ser captada, né, pelas organizações criminosas. É tudo que eles querem, uma criança alienada, que não tenha projeto de vida nenhum, que esteja disposta a conseguir o poder através do crime. Aí aqui eu trouxe, eu vou passar de forma bem rápida, né, algumas sugestões, são meras sugestões de trabalho do tema em sala de aula. Algumas coisas que a gente já viu por aí no Brasil afora, aí o Ministério Público foi reunindo isso. Isso consta de uma cartilha, eu acho que vai ser posteriormente, não sei se o Wendel vai poder disponibilizar aquela cartilha que a gente tem,
nessa cartilha constam todas essas sugestões, né, de como é que o tema já foi trabalhado, né? Houve quem fez uma árvore do trabalho infantil, em que o professor ele entrega aos alunos uma folha de papel, cartolina, para que eles desenhem uma árvore contendo na raiz da árvore as causas do trabalho infantil, no caule onde serão apontadas as várias formas de trabalho infantil, nas folhas onde são colocadas as consequências do trabalho infantil e finalmente nos frutos as soluções para o problema. Então houve quem fizesse árvores grandes como um mural, né, exposto na escola para que todos os alunos pudessem visualizar essa árvore do trabalho infantil. Há também a brincadeira do telefone sem fio, em que as crianças se sentam, vão passando informações de um colega para o outro até chegar ao último que vai revelar o que conseguiu captar. Essa técnica pode ser adotada para o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de formação de frases que sintetizam os direitos das crianças que estão lá no artigo. Por exemplo, é dever de todos garantir com prioridade absoluta os direitos da criança e do adolescente. Cabe ao professor, após o último dizer o que ouviu, revelar a frase original e comentar se houve distorções ou algum equívoco na sua transmissão, né? O debate em grupo, onde os alunos devem estar divididos em 2 grupos, devem ser elaborados 2 blocos de cartões numerados com cores diferentes, sendo um com pergunta e o outro com resposta. O cartão com a pergunta vai ser distribuído para o primeiro grupo, o cartão com a resposta para o segundo grupo. E o membro do primeiro grupo que recebeu a primeira pergunta formula a indagação para a turma, que inicia o debate com a participação de todos. Após a discussão, o membro do segundo grupo que recebeu a resposta irá conferi-la com a turma. A entrevista, o professor pode convidar um representante dos órgãos de proteção ao trabalho, pode ser um membro do Conselho Tutelar, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, e preparar os alunos para entrevistá-los. Então, conversar com os alunos que tipo de perguntas que eles gostariam de fazer para aquele representante, se eles têm curiosidade de saber qual é o tipo de trabalho infantil que mais acontece ali na região, de que forma aquele convidado combate o trabalho infantil ali na região, né? Então os alunos são orientados a elaborar um questionário sobre o tema. Discuta com os alunos as informações prestadas pelos entrevistados, tire dúvidas, complemente as informações e ouça a opinião dos alunos. Também tem a proposta do júri simulado, que já foi feito também, em que o réu é o trabalho infantil, né, que pode ser acusado, por exemplo, de estar causando evasão escolar pelo promotor, pelo membro do Ministério Público do Trabalho. E aí os alunos são escolhidos para figurar como o papel do juiz, o papel de quem vai que vai coordenar o julgamento, né? O segundo para a função do promotor de justiça, que fará a acusação, e o terceiro para o advogado de defesa. Por exemplo, o advogado de uma empresa que esteja contratando um menor, esteja dizendo por aí que os menores estão aprendendo muito, né? Então se faz o debate através dessa encenação do júri simulado. O esquete teatral, né, o musical também é sempre válido, a paródia musical também fica interessante. Um mapa do trabalho infantil, aquele em que os alunos, com base nos dados do IBGE, o professor pega um mapa do Brasil e pede aos alunos que fixem lá no mapa papeletas com as principais formas de trabalho infantil naquela região. Aqui tem trabalho infantil em carvoaria, tem trabalho infantil em zona rural, então pode pegar uma figura que represente uma carvoaria, uma figura que represente a zona rural, ou não, aqui é mais um trabalho infantil urbano, nos sinais, e aí vai preenchendo aquele mapa do estado ou o mapa do Brasil com as formas de trabalho infantil mais incidentes naquelas localidades. É uma outra forma de trabalho. Tem também um anúncio publicitário em que o grupo vai ficar responsável por criar um anúncio de conscientização da erradicação do trabalho infantil,
que poderá ser veiculado em jornal, em rádio, né, ou alguma revista de circulação municipal, né? Então, um slogan bacana junto com uma fotografia, né, alguma forma de publicidade desse tema. Tem também o trabalho com fotografias, em que o professor pode dividir os alunos em grupos, imprimir apenas uma imagem para cada grupo e solicitar que eles participem de uma discussão a partir daquelas imagens. Ou seja, que situações está representada nas imagens, o que há de comum nessas imagens, se vocês conhecem pessoas que vivem na situação das imagens apresentadas, né? Se sabem que existe uma idade mínima a trabalhar. Então, é uma discussão a partir de fotografias, né? E existe também o trabalho social, que é o de solicitar que alunos pesquisem junto à prefeitura do município se existe algum tipo de programa social ou socioeducativo que atenda especificamente à erradicação do trabalho infantil. Então, descobrir quais são as formas de denunciar esse trabalho também. Em algumas comunidades, depois que eu passei a trabalhar nessa área, eu vi que havia alguns locais que as próprias famílias que tinham crianças nessa situação desconheciam projetos sociais que existiam no município e que tinham vagas, né? Então, faltou a prefeitura dar publicidade a esses projetos, ou indicar para essas famílias como que elas podem fazer para se engajar num projeto desse de contraturno, num projeto dos CRAS, né, dos Centros de Referência de Atendimento. Às vezes a família desconhece o que é CRAS, desconhece que ali no CRAS, no período vespertino, existe uma atividade que ela pode colocar o filho dela. Então, esse trabalho é interessante de fazer com que os alunos busquem, né, junto à prefeitura, que tipo de programa que existe para atender essas crianças e qual é a forma de denunciar o trabalho infantil. São apenas algumas sugestões, né? Agora esse aqui era um tema de uma outra palestra. Eu vou só finalizar aqui. Vou só comentar um pouquinho aqui. Como eu já adiantei, né, existe um outro lado da moeda, que é o trabalho protegido do adolescente, né? Em muitas situações, alguém de vocês até hoje já deve ter pensado assim, mas existe a situação daquele adolescente que precisa da remuneração, né? Ele é de uma família desestruturada, né? Ele vive com a avó, ele vive com o avô, e ele precisa de uma remuneração complementar, sob pena dele passar fome, né? E o Estado não chegou até ele, né? Não tem solução para esse caso? Tem a solução que a gente mencionou do aprendiz. Esse instituto aqui, ele foi criado justamente para atender a essa situação desse adolescente em situação de vulnerabilidade, que precisa trabalhar porque inevitavelmente a sua família precisa de uma renda extra. Então, como eu mencionei, é um trabalho que é remunerado, ele tem a carteira assinada, o tempo de serviço dele é contável, FGTS é recolhido e a lei, porém, exige. Tudo bem, eu vou tolerar que a partir dos 14 anos ele trabalhe, mas ele tem que estar comprovadamente matriculado na escola e matriculado num curso de formação profissional. Então, o professor, o empregador vai lá convidar aquele adolescente para que ele trabalhe na empresa dele e ele faz a promessa: você estará matriculado num curso de formação profissional. Mas o empregador não precisa fazer isso só por bondade, não, porque a lei exige que ele cumpra uma cota de aprendizes. Então, existe uma cota de 5 a 15% que o empregador obrigatoriamente tem que preencher com aprendizes, né? É um instituto muito interessante. Normalmente, esses cursos de formação profissional são ministrados por entidades profissionalizantes ou por entidades do Sistema S, SESC, SENAI, a Faculdade Salesiana
ela também vem atuando em diversos locais aqui do estado. E se alguém conhecer ou tiver algum aluno ou vivenciar algum aluno que esteja enquadrado nessa situação, pode solicitar, por exemplo, ao CRAS, né, que procure vagas para esse aluno num programa de aprendizagem. Normalmente o CRAS tem contato com essas entidades de ensino profissionalizante, né, e são elas que cooptam esses alunos para participar do programa de menor aprendiz, né, que a gente chama. E uma outra forma de trabalho protegido é o trabalho na forma de estágio, né? O estagiário, ao contrário do aprendiz, ele não tem carteira assinada. Ele não tem todos aqueles direitos trabalhistas assegurados porque ele não é empregado. Ele está ali para desenvolver o currículo escolar dele em termos de prática. E o estágio pode ser remunerado ou não remunerado. E aqui no nosso país, mesmo no ensino médio, é possível fazer o estágio de forma regular. Mas o mais importante do estágio é que deve haver uma correlação entre o estágio, entre as atividades que ele faz no estágio e o estudo dele. Porque o que se vê muito é o desvirtuamento do estágio. A empresa contrata alguém como estagiário, mas quando você vai ver na prática, nada daquilo que ele está fazendo ali na empresa tem correlação com o trabalho dele em sala de aula. Um adolescente, por exemplo, que cursa o curso de administração, é contratado por uma copiadora e passa o dia inteiro copiando, fazendo cópia, né, na máquina lá, reprodutora. Aí, o que a gente está aí é diante de um estágio desvirtuado, que não vai trazer qualquer tipo de engrandecimento para esse adolescente. É uma fraude. E aqui, para finalizar, eu trouxe essa fotografia aqui, não sei se está dando para enxergar, que é a fotografia de um fotógrafo muito conhecido de nós daqui do estado, que é o Sebastião Salgado. E é uma fotografia que eu acho muito interessante pelo ângulo que foi captado, né? Eu encerro sugerindo que todos nós nos coloquemos no mesmo ângulo de visão desse menor aqui, né? Um olhar de vontade de estar ali no lugar do outro, né? Então, quando a gente se deparar com esse tema ou com uma situação de trabalho infantil, é importante que a gente tenha a mesma visão aqui desse menor, uma visão de indignação, né, uma visão de revolta, de ânimo, porque é um tema que às vezes pode nos parecer até utópico. E a utopia, ela nos traz dois tipos de sentimento. Há quem desanime com a utopia, mas há também quem tem a vontade de enfrentá-la, né, de chegar mais perto desse horizonte. E então essa fotografia nos suscita isso. Então, numa situação de trabalho infantil, vamos tentar lembrar dessa visão aqui dele, de revolta, de diferença que existe, né, de exclusão mesmo.